Então vamos rezar, podem ficar de pé. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarda, governa e ilumina. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora da Consolação e Correia, glorioso e castíssimo São José, rogai por nós. Santo Agostinho e Santa Mônica, rogai por nós. Santa Rita de Cássia e Santa Madalena de Nagasaki, rogai por nós. São Pio X e São Felipe Neri, rogai por nós. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à catequese, de sexta-feira. Então, como vocês três estão vindo pela primeira vez, é bom situar a catequese, a catequese de adultos aqui da paróquia Santo Agostinho. Graças a Deus, atualmente está muito bem estruturada, Se vocês olharem ali naquele quadrinho, a turma de sexta nem está ali, porque é a turma mais recente. Nós temos, é bom que vocês saibam, 4 turmas de catequese, o que é algo assim muito raro de acontecer. A maioria das paróquias tem uma turma,
E tem paróquia que nem tem catequese para adultos, né? Pode acontecer, não é a regra, mas pode acontecer. E hoje a nossa paróquia tá aí com uma 4ª turma aberta, com 7 catequistas no grupo, né? E isso é algo que a gente tem que louvar a Deus e agradecer. Então tem uma turma que é a mais antiga de todas aos domingos, de 10 ao meio-dia. Tem uma turma às terças-feiras de manhã, de 8h30 às 10. Nas quartas-feiras à noite, de 8 da noite às 10 da noite. E essa turma da sexta, com um 4º horário, com um 4º perfil, no final da tarde, né? Começa assim 4h40, 4h45. Hoje a gente houve alguns atrasos, né? Inclusive os alunos que vinham, né? Os alunos que começaram assim desde o princípio, algumas alunas até avisaram que não viriam, então a gente esperou um pouquinho. Ela começou 5 horas, né? E vai assim até 6h30, eventualmente a gente estende um pouco, mas não passa muito disso não, tá? As aulas então elas têm de 1h30, no máximo 2 de duração, e a catequese assim em geral dura 1 ano e pouquinho, 1 ano e 3 meses de catequese. O nosso desafio é dar o conteúdo inteiro aqui do catecismo, né? Que é um livro bem longo, né? Isso é de capa dura, né? Essa é uma edição nova de capa dura. Eu descobri até agora que alguém sujou de café aqui, que não fui eu, mas tudo bem, ela já está toda suja também, porque é sinal de uso também, sinal que não está jogado no canto da casa. Mas é uma edição de capa dura que a CNBB lançou, bem bonita, que tem também essa fitinha aqui para marcar, bem nova. E então a gente tem que dar o conteúdo inteiro do catecismo. O compêndio, ele é um resumo do catecismo em forma de perguntas e respostas, que a gente usa mais até na aula. O catecismo também é lido na aula. É importante que vocês tragam nas aulas os dois, mas saibam que na aula a gente costuma até usar mais o compêndio. E o catecismo é fundamental que vocês leiam, estudem em casa. Por isso é que eu mando toda semana, e a minha ideia é até mandar antes. Eu tenho falhado, né? Eu tenho mandado na própria sexta-feira, mas eu gostaria de mandar na segunda, no início da semana. Mas não tem tanto prejuízo, que vocês podem estudar depois da aula, devem, né? Estão lá as passagens e depois, né? Hoje eu não consegui mandar as passagens bíblicas, mas a minha ideia é mandar as passagens bíblicas depois da aula, né? Para que vocês possam estudar as passagens bíblicas que nós tratarmos na aula também. E a gente assim tá, como eu falei, na 4ª aula, a gente está bem no início. O catecismo ele é dividido em 4 partes, tá? Eu não sei se vocês conhecem a estrutura do catecismo, né? Mas é bom que vocês saibam que o catecismo e a catequese, consequentemente, ela está dividida em 4 partes, que é a primeira, o credo, que a gente pode também dizer a profissão de fé. A segunda é a liturgia. Nós poderíamos chamar também a celebração da fé. Essa segunda parte ela é dada com base nos 7 sacramentos, que é importante que vocês saibam de cor, caso não saibam hoje, mas em algum momento é importante que vocês saibam, memorizem quais são os 7 sacramentos. Do catecismo e da catequese, né? O catecismo é esse documento, né, que na realidade esse é o catecismo que foi feito na segunda metade do século XX. Mas catecismo, quando eu falo o catecismo, nada mais é que um documento que expõe de maneira ordenada e sistemática a doutrina da Igreja. Então, em geral, os catecismos, eles são subdivididos em 4 pilares, né?
Então, o primeiro deles, né, neste catecismo, e em geral, é a profissão de fé, né, o conteúdo da nossa fé, que é exposto a partir do credo, dessa oração que nós fizemos hoje em primeiro lugar. O segundo pilar é a liturgia, é a celebração da fé, que é dada com base nos 7 sacramentos: batismo, crisma, eucaristia, confissão, unção dos enfermos, ordem e matrimônio. Esses são os 7 sacramentos. A terceira parte, o terceiro pilar da doutrina é a moral. A moral, que é a vida da fé, que se ordena, né, a partir dos 10 mandamentos, que é importante que vocês saibam também de cor quais são os 10 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, não falar o santo nome de Deus em vão, guardar domingos e dias de festa, honrar pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade, não roubar ou não furtar, não levantar falso testemunho, não cobiçar a mulher do próximo, não cobiçar as coisas do próximo. Esses são os 10 mandamentos, e a moral é o terceiro pilar. E o quarto pilar é a oração da fé. Então, a oração é o quarto pilar, que é ensinado a partir da oração do Pai Nosso, né? Da oração que o Senhor nos ensinou. Esses são os 4 pilares da catequese, e os 4 pilares do catecismo. A nossa catequese, então, ela vai se orientar a partir destes 4 pilares. Só que nesse momento nós estamos, essa aula de hoje, então, vai ser a última aula da pré-catequese. Então nós estamos aqui, nós estamos numa fase de pré-catequese, que tem 4 aulas, né? São 4 aulas introdutórias, em que nós falamos de conteúdos iniciais. Nós ainda não entramos no conteúdo da fé propriamente dito, né? Então, a primeira aula nós falamos da vida do homem, que consiste em conhecer e amar a Deus, né? Nós falamos na primeira aula da catequese propriamente dita, o que consiste, o que significa a catequese, que é essa educação na fé. As pessoas em geral confundem as coisas, né? Eu falo catecismo, a pessoa pensa que catecismo é aquela catequese que eu recebo na infância para fazer a primeira comunhão, e não é isso. Catecismo é o documento, né? Catecismo é este livro, este é o catecismo. Aquela catequese, na realidade, é uma catequese voltada para as crianças. Não é? Chama-se de catecismo de uma maneira imprópria, não tem problema nenhum chamar, mas é de uma maneira imprópria. O catecismo é o documento no qual está reunida a doutrina de forma ordenada e sistemática. Então, na realidade, a catequese é essa educação na fé, que pode ser dada para as crianças, pode ser dada para os adolescentes e pode ser dada para os adolescentes mais velhos, né, que podem ser chamados de jovens, e os adultos, né? E todos nós devemos ser catequizados ao longo da vida inteira. A catequese é um processo que ou deveria ser perene nas nossas vidas, né? Foi isso que eu procurei falar na primeira aula. Todos nós somos eternos alunos no que diz respeito à catequese, mas eternos também catequistas, né? Nós somos chamados, depois que nós somos catequizados, nós também somos chamados a catequizar. Quem é chamado ao sacramento do matrimônio, por exemplo, quem é chamado a se casar, deve ser catequista dos seus filhos, pelo menos, né? E eventualmente do próprio cônjuge. Quem é patrão no seu trabalho é chamado também em alguma medida, ser catequista dos seus empregados.
e assim sucessivamente, em algum grau, dentro das suas possibilidades. Então, a catequese ela é um processo perene nas nossas vidas. E essa catequese que é dada ao adulto é, sem dúvida nenhuma, a mais fundamental. Mesmo uma criança que tenha recebido uma boa catequese, e uma boa catequese na adolescência e juventude, ela precisa de catequese na fase adulta, porque é na fase adulta que ela está no ápice da sua capacidade intelectual, no ápice dos seus desafios enquanto ser humano, e ela precisa receber uma boa instrução religiosa. Por isso é que a catequese se mostra fundamental na fase adulta, tenha ela recebido ou não os sacramentos da iniciação cristã. Nessa turma, inclusive, há alunos que já são iniciados na fé cristã, como é o caso da Nalva, a Nalva já é crismada. Ela, inclusive, fez essa catequese há muitos anos atrás e agora ela decide fazer novamente. Então, tem outros alunos, além da Nalva, inclusive nessa turma, que também estão na mesma situação. E isso é muito bonito, porque o objetivo principal da catequese é o conhecimento da doutrina da Igreja. O sacramento ele é uma consequência que não se confunde com a catequese. E a catequese, então, ela é algo fundamental e faz parte da vida. Então, a gente viu na primeira aula que o objetivo da vida é conhecer e amar a Deus nesta vida para conhecer e amá-lo eternamente na próxima vida. E também falamos, como eu disse, da catequese. Na segunda aula, nós falávamos que o homem ele é capaz de Deus, né? Deus, quando ele cria o homem, ele coloca no homem, ele inscreve na natureza humana um desejo de Deus. Então, o homem ele é capaz de Deus nesse sentido. Ele tem, por natureza, um desejo de Deus. Há algo que o move a Deus, há algo que o impele a Deus. E então, o homem, pela própria luz natural da razão, ele já é capaz de saber que Deus existe, ele já é capaz de saber que existe um Deus pessoal, de saber que ele foi criado por um Deus pessoal, pela própria luz natural da razão. Só que o que acontece é que a luz natural da razão, a nossa inteligência, ela está obscurecida, comprometida pelo pecado. É o que nós veremos daqui a algumas aulas, quando nós falarmos da queda do homem no pecado, falarmos do pecado original, a gente vai falar desse obscurecimento da razão humana pelo pecado. E o que acontece é o que nós vimos na aula passada, Deus ele se revela ao homem. Então, o homem que é capaz de Deus, ele não, esta propensão do homem para conhecer Deus, para saber que Deus existe, e um Deus pessoal, Deus ele sabe que isto não é suficiente para que o homem conheça todas as verdades a respeito dele, e ele sabe que mesmo assim o homem terá alguma dificuldade, e o que Deus faz? Ele vem ao encontro do homem. Deus ele se revela ao homem, Deus ele se mostra ao homem, ele vem ao nosso encontro. E aí esse foi o objeto da mesma aula em que nós falamos que o homem é capaz de Deus, nós falamos da revelação divina. Então, na mesma aula nós falamos que Deus se revela ao homem desde a criação. E aí nós falamos das mais diversas etapas da revelação divina. Nós falamos que desde Adão e Eva, Deus vem ao encontro do homem. Nós falamos que
Deus se revelou ao homem no tempo dos patriarcas, no tempo do Êxodo, no tempo dos reis, dos profetas, e que no Evangelho, na plenitude dos tempos, em nosso Senhor Jesus Cristo, Deus se revelou a nós de uma maneira plena, completa. Ali foi a plenitude da revelação divina. Nosso Senhor Jesus Cristo é a plenitude da revelação divina. Ali Deus, em nosso Senhor Jesus Cristo, Ele disse tudo o que Ele tinha a dizer para nós. Desde nosso Senhor Jesus Cristo, então, mais especificamente, a partir da morte do último apóstolo, a partir da morte de São João Evangelista, que foi o último apóstolo a morrer, acaba a revelação pública. A revelação pública, ela termina, ela se encerra com a morte do último apóstolo. O que há depois são revelações privadas, e eu até dei o exemplo da aparição de Nossa Senhora em Fátima, que é uma revelação privada, que é autorizada, que é reconhecida pela igreja, mas que não é matéria de fé. O fiel católico, ele não é obrigado a crer nas revelações privadas, porque elas não são matéria de fé, elas não são dogma, não são dogmáticas. Então essa foi a segunda aula. Na segunda aula nós falamos tanto de que o homem é capaz de Deus, mas também falamos da revelação divina. E na aula passada, então, nós falávamos da transmissão da revelação divina. O conteúdo da revelação divina, Deus que se revelou ao homem, ele é conservado pela Santa Igreja Católica há 2000 anos e transmitido há 2000 anos. E é por isso que nós hoje, no século XXI, nós somos católicos e estamos aqui numa sala de catequese, numa tarde de sexta-feira, a falar e a ouvir a mesma fé professada pelos apóstolos. Porque eu, catequista da Paróquia Santo Agostinho, sou capaz de expor para vocês a mesma fé que nosso Senhor Jesus Cristo ensinou aos apóstolos, e estes professaram, guardaram e transmitiram, justamente porque a Igreja conservou intacto o depósito da fé, o depositum fidei, em latim, e transmitiu a revelação divina. Então, o que nós aprendemos na última aula, diferentemente do que pensam os protestantes, a transmissão da revelação divina, ela não acontece apenas por escrito. Lutero, ele ensinou, ou na realidade, nem a palavra correta seria ensinou, ele propagou um erro, propagou uma heresia, A heresia é um erro gravíssimo, é um pecado gravíssimo contra o primeiro mandamento da lei de Deus, Amar a Deus sobre todas as coisas, mais especificamente contra a virtude teologal da fé. A heresia, ela é uma negação de uma verdade de fé, que é um pecado tão grave que leva à excomunhão da pessoa. E o que Lutero fez? Ele ensinou aquele princípio da sola escritura, É o princípio de que a revelação divina, ela só é transmitida através daquilo que está por escrito, que é as sagradas escrituras. E não, o fiel católico, ele crê que a tradição, a sagrada tradição, a tradição apostólica, que é esse depósito da fé, tudo aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo revelou, ele é transmitido de duas maneiras. Ele é transmitido por escrito, e isso são as Sagradas Escrituras, e é transmitido também de maneira oral. E de maneira oral, em que sentido? Não apenas através da pregação da igreja, mas através da vida da igreja, através do culto da igreja, das instituições da igreja. Isso é o que nós chamamos de
sagrada tradição. Então, como vocês não estavam na última aula, eu posso fazer aqui bem pequeno, no alto, como eu fiz ali, eu posso fechar aqui, ó, e fazer esse tripé da revelação divina e da transmissão. Então, aqui está a tradição, aqui está a tradição apostólica, que é tudo aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo revelou e confiou à igreja. Ela se subdivide em sagrada tradição, que é aquilo que Lutero nega, é tudo que foi transmitido oralmente, através da pregação, através da liturgia, através do culto em geral, das instituições, da vida da igreja, e as sagradas escrituras, que é tudo aquilo que foi transmitido por escrito. E o tripé da revelação, ele se encerra, porque aqui na realidade ainda não é um tripé, porque nada mais é do que uma subdivisão da tradição apostólica, e aqui esse T é sempre com T maiúsculo, tá, gente? O magistério da igreja, que eu vou colocar como sagrado magistério. O magistério da igreja, ele está abaixo da tradição apostólica, porque ele serve a sagrada tradição e ele serve a sagrada escritura. O magistério da igreja, o sagrado magistério, o que é o Santo Padre, o Papa, o sucessor de São Pedro, e os bispos em comunhão com ele. Isto é o sagrado magistério. E isso também é negado por Lutero. Então, Lutero nega a sagrada tradição, nega o sagrado magistério e supostamente se apega à Sagrada Escritura. Eu digo supostamente porque é um falso apegar-se à Escritura, porque na realidade, eu dizia na última aula, a Bíblia não caiu do céu para nós com zíper e capa dura, como ela está aqui nas nossas mesas. A Bíblia, na realidade, ela foi definida pela igreja. A Bíblia, que se eu não me engano, se eu não me falha a memória, que tem 73 livros, os livros que compõem a Escritura, eles foram definidos pela igreja. Tanto aqueles que compõem o Antigo Testamento, como aqueles que integram o Novo Testamento, foi a igreja que disse, ó, esses livros aqui são canônicos, estes livros aqui são palavra de Deus e estes não são. Basta nós pensarmos na quantidade, por exemplo, de evangelhos, de escritos apócrifos que há no Novo Testamento, e foi a igreja que disse, não, esses 27 aqui são escritos agiográficos, né? Agiógrafos são os escritores sagrados, são os autores das Sagradas Escrituras que, inspirados pelo Espírito Santo, escreveram a palavra de Deus. Então esse aqui é o objeto da aula passada, foi esse aqui, foi o tripé da revelação divina, a tradição apostólica, que se subdivide em sagrada tradição, Sagrada Escritura, que é servida pelo sagrado magistério, o Papa e os bispos em comunhão com ele, e graças a esse tripé é que nós hoje cremos em nosso Senhor Jesus Cristo. Se não houvesse esse tripé, nenhum de nós hoje creria em nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo estaria esquecido, ele não seria conhecido. E também vale ressaltar a importância da sucessão apostólica. A sucessão apostólica nada mais é, a gente também vai falar muito dela ao longo do ano inteiro, essa transmissão da dignidade apostólica ao longo dos séculos. Os apóstolos que fizeram legítimos sucessores ao longo da história de 2000 anos da igreja. Os bispos são os sucessores dos apóstolos e o Papa é o legítimo sucessor de São Pedro, vigário de Cristo na terra.
E é graças à sucessão apostólica que até hoje a igreja é governada pelo legítimo sucessor de São Pedro, e até hoje as igrejas locais são governadas pelos sucessores dos apóstolos, e esses homens conservam intacto o depósito da fé. Foi na aula passada que nós vimos que outro erro protestante, esse não é de Lutero, é de Calvino, que é outro herege. Calvino vai defender uma outra heresia, que é o livre exame das Sagradas Escrituras, e a gente aprendeu na última aula que não, as Escrituras são interpretadas não por nós. Quem interpreta as Escrituras é o magistério da igreja. Quem tem o poder, a autoridade para interpretar a Bíblia, interpretar as Escrituras, é o magistério. E cabe ao magistério, então, fazer o discernimento, né? E coube ao magistério, coube à tradição, como eu falava, fazer o discernimento de quais eram os livros, inclusive, que deveriam integrar a Sagrada Escritura. Então vejam como a obra de Deus, de fato, ela é perfeita. E também na última aula nós aprendemos o que são os dogmas de fé. Os dogmas que são esses luzeiros que não deixam a gente sair do caminho. São essas verdades de fé como aquelas que nós professamos no credo. Pensem em todas as verdades, creio em Deus Pai Todo-Poderoso. É o que nós vamos aprender a partir da próxima aula. A partir da próxima aula nós entraremos na profissão da fé. Nós entraremos nos dogmas, em cada um dos dogmas, dos principais, né? Porque ali estão 12 artigos da nossa fé, os 12 principais que estão no credo. Nós entraremos em cada um deles de maneira profunda, estudaremos profundamente os principais dogmas da nossa fé. E saibam que quando a igreja define um dogma, ela é infalível. Tanto o Papa é infalível em matéria de fé e moral, quanto o Papa reunido com todos os bispos do mundo em um concílio ecumênico, e ecumênico aqui significa universal, o Papa reunido com os bispos do mundo inteiro, ele é infalível em matéria de fé e moral. Então, ao longo de 2000 anos da história da igreja, sempre que a igreja se pronunciou em matéria de fé e moral para definir um dogma ou emitir um preceito moral, a igreja nunca mudou a sua opinião. Isso tem que ficar, a palavra certa não é nem opinião, ela nunca mudou a verdade que ela estabeleceu, seja em matéria de fé, seja em matéria de moral, seja em matéria de fé, quando ela professou um dogma, seja em matéria de moral, quando ela emitiu um juízo, um preceito moral. Eu digo isso para que vocês já se preparem, porque é muito comum o aluno achar que ele tem o direito de discordar da igreja em matéria de fé e de moral. Em matéria de fé é até menos comum, mas em matéria de moral é mais comum. A gente chega lá nas aulas sobre os mandamentos, em especial a aula sobre o 6º mandamento, que fala da castidade. Aí os alunos acham que eles podem discordar da igreja. E o que eu sempre digo é, olha, você pode até ficar incomodado com o que a igreja diz, mas tenha a certeza que a fé nos garante. A igreja está certa e você está errado. Essa é a certeza que a fé nos garante, e a gente vai aprender isso na aula de hoje, que hoje a gente vai falar da fé. A aula de hoje é interessante que ela é a última aula da pré-catequese. E o objetivo da aula de hoje é a gente falar da fé propriamente dita. Nós não falaremos do conteúdo da fé, nós falaremos do que é a fé. Nós definiremos o que é a fé, porque a nossa tendência equivocada é achar que a fé é uma iniciativa do homem, e não é. E aqui vem a diferença do catolicismo, que é a única verdadeira religião, para as falsas religiões.
Vocês podem ficar um pouco surpresos ou até escandalizados com o que eu vou falar agora, mas só há fé na acepção própria, plena da palavra correta no catolicismo. O que há nas outras religiões que são falsas é crença. O que é a crença? A crença é aquela imagem que a gente vê da Torre de Babel. Depois vocês peguem lá no livro do Gênesis, capítulo 11, ali tem aquela história da Torre de Babel, que são homens que constroem uma torre para chegar no céu. O que é a falsa religião? A religião que pode até ter traços da verdade, como por exemplo alguém que afirma que Deus é amor, ou que a gente tem que amar o próximo. Isso é verdadeiro, mas em algum momento eles vão chegar em mentiras, eles vão chegar em aspectos em que eles não estão corretos. Mas por que acontece isso? É a imagem da Torre de Babel. É um homem que está fazendo um esforço para compreender Deus. E isso é impossível, porque Ele é Deus e nós somos criaturas. Isso é algo óbvio. Nós somos incapazes de compreender Deus, simplesmente porque Ele é Deus e nós não somos. Simplesmente porque Ele é Deus e nós somos criaturas. Isso já nos coloca em uma distância impossível de nós o alcançarmos, de maneira que é necessário aquilo que eu falei na última aula, na penúltima aula, a revelação divina. E de maneira que a fé católica ela é uma resposta, como está aqui, do homem a Deus, e por isso ela é fé, o que não se verifica nas falsas religiões. As falsas religiões são meros esforços humanos, e por isso é que elas são falsas, por isso é que elas em algum momento escorregam, em algum momento elas falham flagrantemente. E isso, claro, que gera tragédias, além de ser, evidentemente, perante Deus uma grande injustiça, um grande pecado. E aí quem vai julgar a culpa pessoal de cada homem, de cada pessoa, é Deus, não cabe a nós. O fato é que Deus deve ser reconhecido na sua verdade. E quem é Deus? Isso não é objeto da aula de hoje, mas quem é Deus? Quem é o Deus verdadeiro? Essa é uma resposta, essa é uma pergunta objetiva, cuja resposta é objetiva. Hoje nós vivemos num mundo que relativiza essa resposta, e a resposta não é relativa nem subjetiva. O Deus verdadeiro é o Deus unitrino. O Deus verdadeiro é a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós cremos que a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho, se fez homem para nos salvar. Nosso Senhor Jesus Cristo é Deus que se fez homem. Ele entrou na história para nos salvar. Ele deu a sua vida por nós. Nós cremos na sua paixão, morte e ressurreição e ascensão aos céus, como nós celebramos no último domingo. E no próximo domingo nós celebraremos o derramamento do Espírito Santo em Pentecostes. Essa é a fé da Igreja, da Santa Igreja Católica, única verdadeira religião. Então vejam, por que nós cremos nisto? Porque isso foi revelado. Não é mérito nosso, isso é graça. A fé, está escrito aqui, nós aprenderemos, a fé, a primeira característica da fé que o catecismo nos aponta, a fé é uma graça, ela é um dom gratuito. Por mais que haja um mérito, sem dúvida alguma, em quem tem fé, mas a fé, em primeiro lugar, ela é uma graça, é um dom gratuito de Deus. Diz São João na sua primeira carta, Deus nos amou por primeiro. Deus vem ao nosso encontro, Ele se revela a nós e eu respondo. Então essa história do relativismo religioso, do indiferentismo religioso, tudo leva a Deus, todas as religiões são iguais, isso não existe.
A religião verdadeira é a religião católica e a fé verdadeira é a fé católica, e nós também veremos que uma das características da fé é a necessidade da fé. A fé é necessária à salvação. É o que Nosso Senhor diz de maneira muito clara, por exemplo, no Evangelho de São Marcos: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Ele fala de maneira clara: quem não crer será condenado. Eu repito, só Deus poderá julgar as pessoas que estão fora da igreja, mas a regra, não sou o Arnaldo César Coelho, mas a regra é clara, a regra está clara: quem não crer será condenado. Nós não temos o direito de transformar a regra em exceção. Não se trata de julgar quem está fora e dizer: não, com certeza o fulano está no inferno. Não é isso. Isso aí cabe a Deus julgar. Mas o que acontece hoje é que as pessoas estão fazendo a regra virar exceção. O fulano está com a vida toda errada lá e o fulano morre. Ah, não, com certeza ele está no céu. Não, eu não sou Deus. Não, não é isso. Eu tenho que rezar para que todas as pessoas se convertam e sejam católicas. E eu tenho que desejar que todo mundo seja católico. E eu tenho que me esforçar para que isso aconteça também dentro das minhas possibilidades. E o primeiro a ser católico tem que ser eu. O primeiro esforço, é isso que vocês estão fazendo numa terça-feira que vocês podiam estar na praia ou estar fazendo qualquer outra coisa, numa sexta que vocês podiam estar na praia ou fazendo qualquer coisa. Vocês estão aqui se esforçando para serem católicos, e esse é o primeiro passo. Então a fé é uma graça, mas a fé também é necessária à salvação. Então é isso que nós veremos hoje. Então vamos começar aqui no compêndio, depois eu vou enriquecer com o catecismo. Eu aproveitei que vocês estão vindo pela primeira vez e consegui fazer esse resumo das outras aulas, porque hoje calhou que os alunos que estavam a vir não vieram hoje, né? Vamos aqui na pergunta 25 do compêndio. São 8 perguntas, então a gente vai ler todas na sequência, não são muitas. Depois eu vou enriquecer com algumas do catecismo e também com algumas passagens da Escritura. No meu grande aqui a página 26, mas a pergunta 25 do compêndio. A resposta do homem a Deus, que é a fé. Então a aula está subdividida em eu creio e nós cremos, porque a fé é ao mesmo tempo um ato pessoal. Eu tenho que crer pessoalmente, individualmente, mas nós veremos no fim da aula que ele é um ato eclesial. Eu tenho que crer com a igreja, diferentemente do que pensam os protestantes, no seu erro, na sua heresia. Nós cremos com a igreja, a fé é da igreja, a fé não é minha. Então vamos lá, eu creio. Como responde o homem a Deus que se revela? O homem, sustentado pela graça divina, responde a Deus com a obediência da fé, que é confiar plenamente em Deus e acolher a sua verdade, porquanto garantida por Ele, que é a própria verdade. Então, o catecismo vai dizer que obediência vem de audire, então tem a ver com a audição, significa ouvir a verdade que Deus revela, ensina através da Santa Igreja Católica, e eu confio plenamente e acolho esta verdade. Eu dou uma adesão total, a adesão total do meu intelecto, da minha inteligência. E aqui está muito claro, sustentado pela graça divina.
nós veremos que a fé, ela é um ato humano. Então, há um esforço humano, sem dúvida alguma, mas ela é também uma graça. Então, é um ato humano, mas há um movimento da graça. A graça me sustenta. É um ato ao mesmo tempo da inteligência e da vontade, que são duas faculdades da alma. Vejam que é algo que acontece na alma do homem. Quando eu falo aqui de inteligência e vontade, quando se fala aqui de inteligência, entendo que não se trata de algo que acontece no cérebro, é algo que acontece na alma, é na dimensão espiritual do homem. A inteligência e a vontade são as duas principais faculdades da alma. Então, há uma definição de Santo Tomás de Aquino aqui que é maravilhosa. A graça de Deus, ela ao mesmo tempo ilumina a inteligência do homem e move a vontade a crer. Mas é claro que também há o esforço humano. E o catecismo, então, também, o catecismo e o compêndio, eles colocam aqui dois modelos principais para a nossa fé, a partir da Escritura, da história da salvação, nós poderíamos dizer, que são Abraão, no Antigo Testamento, e, claro, o principal modelo, a mais perfeita de todas as criaturas, que é Nossa Senhora, que é inquestionavelmente aquela que é o principal modelo de fé, né? Nossa Senhora é evidente, né? Não há nenhuma fé comparável com a fé de Nossa Senhora. Então, quais são na Sagrada Escritura as principais testemunhas de obediência da fé? Há muitas testemunhas, em particular duas. Abraão, que posto à prova creu em Deus e sempre obedeceu a seu chamado, tornando-se pai de todos os crentes, e a Virgem Maria, que realizou de modo mais perfeito durante toda a sua vida a obediência da fé. Fiat mihi secundum verbum tuum, faça-se em mim segundo a tua palavra, Lucas 1:38. E aqui vale a pena a gente refletir sobre dois momentos, né, das vidas de Abraão e Nossa Senhora. O momento que está ali no capítulo 12 do livro do Gênesis, né, quando Deus chama Abraão do meio da parentela, né, Deus se revela a Abraão e na época, né, os homens em geral eram nômades. Abraão não fugia a essa regra. E Deus convida Abraão a sair do meio da parentela e ele imediatamente obedece. Ele sai daquela terra e vai para uma terra, a terra que Deus indica, que acaba por ser a terra prometida, né? Ele vai para a terra prometida, que depois vai ser a terra para a qual Deus guiará o povo de Israel, com Moisés e depois com Josué. Efetivamente, quem entrará com o povo de Israel nem será Moisés vai morrer antes, mas será Josué. Isso está narrado lá no livro de Josué. Mas em Nossa Senhora, essa fé inicial, digamos assim, é claro que Nossa Senhora tem fé desde sempre, né? Mas o momento que chama muito a atenção é justamente o que está narrado aqui no compêndio, que é quando Nossa Senhora diz sim para o chamado de Deus para ser mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra, né? Ecce ancilla Domina, em latim, fiat mihi secundum verbum tuum, como está escrito aqui. Eis aqui a escrava do Senhor. E Nossa Senhora se submete à vontade de Deus manifestada pelo anjo, né? E depois aqueles dois momentos, e aí vem a diferença, né? Interessante, muito belo, que no mesmo monte, né? Isso é muito bonito, né?
Deus pede a Abraão o sacrifício do seu filho, né? E Abraão estava disposto a sacrificar, ele ia sacrificar, mas Deus o impede, né? No monte que naquela época se chamava Monte Moriá. E Abraão que ansiava por aquele filho, né? O filho tão esperado, o filho da sua velhice, Abraão ia sacrificá-lo por obediência a Deus. E Deus segura o braço de Abraão no momento derradeiro. E ali também é um ato de profunda fé de Abraão. Mas é interessante que no mesmo monte, 2000 anos depois aproximadamente, no mesmo Monte Moriá, que naquela época passou a se chamar Monte Calvário, Nossa Senhora sobe com o seu filho, e aqui está a diferença da fé, porque no caso de Nossa Senhora, Deus não segurou o seu braço, ele permitiu que ela fosse até o fim e entregasse o seu filho em sacrifício. O padre Paulo Ricardo tem uma homilia belíssima em que ele faz essa comparação, e aqui mostra que a fé de Nossa Senhora é maior e muito maior que a fé de Abraão, e ela vai até o fim. E claro, né, quem oferece o filho em sacrifício em primeiro lugar é o Pai, né, Deus Pai, mas ela também, que é mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, mãe de Deus, porque Ele é Deus, e logo, diferentemente do que pensam os protestantes, né, que fogem à razão, né, porque se Ele é Deus e ela é mãe dele, ela é mãe de Deus, isso é óbvio. Ela entrega o filho em sacrifício. Então aqui mostra a grandiosa fé de Nossa Senhora, né? Então é só para mostrar que de fato são grandes modelos de fé que nós temos, tanto Abraão quanto Nossa Senhora. E aí a pergunta 27 vai desenvolver na prática o que significa para o homem crer em Deus. Significa aderir ao próprio Deus, confiando nele e dando assentimento a todas as verdades por ele reveladas, porque Deus é a verdade. Significa crer em um só Deus em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. O catecismo, então, ele de alguma maneira aqui, ele vai fazer uma subdivisão trinitária, depois vocês podem ler lá. Crer somente em Deus, crer em Jesus Cristo, o Filho de Deus, e crer no Espírito Santo, né? Então vale a pena, né? Como sempre, ler no catecismo. Depois eu vou indicar quais são os parágrafos para que vocês leiam em casa, todos os parágrafos do catecismo. Mas vale ressaltar que esta fé não é uma fé humana, tá? A fé, ela é um ato humano. Isso também significa que é natural ter fé. E aqui eu estou a falar de uma fé humana. Por exemplo, a Alice, no último sábado, ela veio à missa aqui às 7 da manhã, e eu estava nessa missa. A Clara, que é do acolhimento, estava na missa. Ela perguntou para a Clara sobre a catequese de adultos. A Clara me procurou e eu dei para ela todas as informações. Eu perguntei para ela qual era o nome dela, eu acreditei no nome dela, eu não tenho nenhuma prova, eu não pedi para ela o documento dela, e eu acreditei. Isso é fé, isso é fé humana. Vejam a diferença entre fé humana e fé sobrenatural. Vale dizer que quando nós estamos a falar aqui da fé, é a virtude teologal da fé. Por que teologal? Essa virtude teologal da fé, ela é infusa diretamente por Deus na alma no momento do batismo. Por isso é que ela é chamada de teologal. Deus infunde na alma a virtude. É diferente da virtude humana. A virtude humana, Deus age para desenvolvê-la. Deus age para fazê-la crescer, para fortalecê-la, mas ela é uma virtude humana. Ela não é infusa por Deus na alma, como acontece com as virtudes teologais, que são a fé, a esperança e a caridade.
que também pode ser chamada de amor, mas o nome mais próprio é caridade. Fé, esperança e caridade são as 3 virtudes mais importantes, e a mais importante de todas é a caridade. E é importante dizer que na carta aos Gálatas, a gente vai ver isso daqui a pouquinho na próxima resposta, a fé, diferente até do que dizem os protestantes, a fé ela é operante pela caridade. A fé ela precisa ser concreta pelo amor. Quem crê precisa amar. A pessoa que crê, a pessoa que tem fé, naturalmente é uma pessoa que ama. Caso contrário, a fé dela é uma mentira, é uma fé sem obras, é uma fé morta, como falará São Tiago na sua carta. E São Paulo diz na carta aos Gálatas que a fé ela é operante na caridade. Isso é muito importante. Então, eu aqui diferencio. A Alice me falou o nome dela, eu falei o meu nome para ela. Ela acreditou que eu me chamo Pedro e eu dei todos os horários da catequese para ela. Ela acreditou. Eu não provei para ela. Ela acreditou que tinha catequese sexta-feira e hoje ela está aqui. Então, isso é fé humana. E até uma pessoa se provar mentirosa para nós, tem gente que é desconfiada, tem gente que fica desconfiando de todo mundo. Isso não me parece um meio saudável de viver, mas o certo é a gente acreditar nas pessoas. E ela não me conhecia e eu não a conhecia. Então, o meio humano de se viver é nós acreditarmos nas pessoas até que elas deem alguma mostra para nós de que não são dignas de confiança. E é isso que o catecismo vai falar, que a pessoa em geral ela tem fé, mesmo a fé humana. Então, vejam que então o ateu, eu falei isso numa das últimas aulas, os alunos riram, o ateu ele é uma aberração da natureza. O homem ele é um ser religioso por natureza. E mais até do que isso, nós em geral temos fé. Por natureza nós cremos, nós temos fé mesmo humana. Isso mostra também como nós somos preparados, até condicionados, tem até a ver isso com aquela realidade do homem que é capaz de Deus, para ter a fé sobrenatural. Só que a fé sobrenatural é evidente, só Deus é digno dela, porque a fé sobrenatural, ela é uma entrega total. Como está escrito aqui na resposta, aderir ao próprio Deus, confiando nele e dando assentimento a todas as verdades por ele reveladas, porque Deus é a verdade. E aí vem aquela atitude que eu dizia a vocês antes, que muitos alunos infelizmente não têm. Vocês que estão no processo de catequese, vocês têm que pedir a Deus essa graça, essa abertura de coração, e é por isso que nós rezamos no início de cada aula. Nós estamos aqui para aprender a verdade. Não é que vocês eventualmente não vão trazer questionamentos, não vão manifestar inquietações, mas vocês precisam entender, a doutrina da igreja, ela é a verdade, porque Deus é a verdade. As inquietações de vocês, vocês precisam começar a trabalhar que elas virão muitas vezes de mais formações que nós temos e que eu mesmo tenho. Mas a doutrina da igreja, ela é perfeita, ela é a expressão da verdade que Deus inscreveu na sua criação, tanto no que se refere à fé, como no que se refere à moral. Porque hoje as pessoas querem desenvolver uma fé que a gente chama da fé de supermercado, né? O que é o católico de supermercado? Ele pega o carrinho dele, aí ele vê lá os dogmas, não, esse aqui eu quero crer, aí ele pega e bota no carrinho. Esse aqui eu não gostei não, aí ele deixa na prateleira. E com a moral a mesma coisa. Com a moral então nem se fala. Esse mandamento aqui é legal, esse aqui tá fácil que eu já vivo, então eu vou botar no carrinho. Não, esse aqui é difícil, esse aqui eu peco muito com esse aqui, então eu vou deixar na prateleira, que eu não quero mudar de vida não. Os católicos estão vivendo assim hoje. Eles não reconhecem a autoridade de Deus, eles não reconhecem que Deus é a verdade. Aí a gente tem que ouvir aqueles absurdos.
A igreja tem que se atualizar. Gente, a igreja é só um instrumento, a igreja é o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça. Quando eu falo que a igreja tem que se atualizar, olha que absurdo, eu estou dizendo que Deus tem que se atualizar. Vamos refletir sobre essa palavra. Deus está desatualizado. Gente, Deus é o Criador do céu e da terra, o Criador do universo. Ele é a inteligência criadora que estabeleceu a ordem das coisas, a ordem natural. Deus não é Deus que tem que se atualizar, sou eu que tenho que me converter. Então, as pessoas que dizem isso, essas asneiras, elas estão completamente loucas. Não tem que se atualizar. Eu é que tenho que mudar de vida, eu que tenho que sair do meu comodismo. Então, vejam como essa aula da fé é importante para que nós sejamos homens e mulheres de fé, de fato, que nós tenhamos a atitude de quem crê, essa docilidade, porque eu estou diante da verdade. Deus é a verdade. Não é isso que nosso Senhor vai falar no Evangelho de São João, que é muito comum de ser lido naquelas missas, né, de falecimento, né, ou em velórios. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Mais um indicativo da necessidade da fé. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Eu sou o caminho, a verdade. Nosso Senhor Jesus Cristo. E crer no Espírito Santo. O que significa isso? Além de crer no Espírito Santo, mas é aquilo que a gente reza no início da aula. Por que a gente reza aquela oração? E é normal. Não se incomodem se eu eventualmente olhar para vocês durante a oração. Não é porque eu sou fofoqueiro, não, tá? Aí eu vou lá no Instagram, olha, o aluno tal não sabe rezar a oração tal. Não é isso. É porque às vezes eu fico olhando para ver se vocês sabem rezar todas as orações, porque também é um dos objetivos que vocês aprendam a rezar. E essa do Espírito Santo é a que normalmente os alunos não sabem rezar, é a que é a mais desconhecida. Mas para que a gente reza essa oração? Porque apenas, diz São Paulo, é apenas no Espírito Santo que alguém diz que Jesus é o Senhor. É no Espírito Santo. O que significa isso? É o Espírito que age no meu coração. Essa oração no Google vocês acham? Vinde Espírito Santo. Você joga isso no Google, vai vir a oração. Tem um aplicativo católico orante que tem essa oração. Então, é fácil de achar. Vocês rapidamente aprenderão. Aí na Ave Maria tem também, né? Então, assim, crer no Espírito Santo, é só para ressaltar, tem dois significados. É crer no Espírito Santo, né? Crer que existe a terceira pessoa da Santíssima Trindade e crer no que a igreja ensina a respeito dela, mas é saber que é graças à ação do Espírito Santo em nós que nós somos capazes de crer. O ato de fé também acontece a partir da ação do Espírito Santo em nós. Esse é o ponto. Ninguém é capaz de dizer Jesus é o Senhor a não ser pelo Espírito Santo. É isso que o Catecismo quer dizer para nós. E aí a pergunta do compêndio 28, aqui é a parte mais importante da aula, uma das partes mais importantes. Quais são as características da fé? A fé, dom gratuito de Deus. Então, primeiro ponto, a fé é uma graça. A fé é dom gratuito de Deus e acessível a todos os que a pedem com humildade. Então vejam, a fé ela é acessível a todos. A fé não é reservada a poucos. A fé é uma graça, é um dom gratuito de Deus e todos são chamados a crer. Deus quer dar esta graça a todos.
E nós devemos pedir com humildade, porque a fé, saibam, a fé ela é algo dinâmico. A fé não é algo estático, como pensam os protestantes, né? Aquela coisa, creia, meu irmão, creia e você está salvo. Não é isso. Sim, a fé é necessária para a salvação, mas não é uma realidade estática. Creia e você está salvo. A pessoa diz, eu creio, acabou. Não. A fé é uma realidade dinâmica, ela cresce. Tanto que Nosso Senhor diz no Evangelho, se tiverdes uma fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha, lança-te lá no mar e ela obedecerá. Então, a fé ela pode ser pequena como um grão de mostarda, ela pode crescer. Então, esse é o ponto. Nós devemos, é igual aquele homem que tinha um filho, se eu não me engano, um filho endemoniado ou epilético, depende do Evangelho, em que ele diz para Nosso Senhor, eu creio, Senhor, mas venha em socorro da minha falta de fé. Eu creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. Nós devemos pedir a Deus sempre, aumenta a minha fé. Isso é muito comum das pessoas falarem, é claro que baixo, né? A gente não deve falar isso alto porque vai atrapalhar a missa, né? Mas na hora da consagração na Santa Missa, quando o padre eleva as espécies eucarísticas já consagradas, né? Naquele momento, isto é o meu corpo, e o padre eleva o corpo de Cristo e depois o sangue de Cristo no cálice. Muitas pessoas falam o que Tomé falou em primeiro lugar, São Tomé, meu Senhor e meu Deus, isso claro, interiormente, silenciosamente, eu creio, mas aumenta a minha fé. Eu creio, mas aumenta, a fé é dinâmica, ela cresce. E ela deve crescer. Então nós devemos humildemente sempre pedir a Deus para que Ele aumente a nossa fé. Então não é só pedir para ter fé, é pedir para que Deus aumente a nossa fé. O ato de fé é um ato humano, ou seja, um ato da inteligência do homem, ela é iluminada pela graça, que sob o impulso da vontade movida por Deus, dá livremente o próprio consenso à verdade divina. Então vejam, ao mesmo tempo em que a inteligência ela é iluminada pela graça, a vontade do homem ela é movida pela graça divina, mas é um ato livre, a liberdade da fé. Ninguém pode ser obrigado a crer. Quem mais demonstra isso é a vida, né? É o testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor, no seu apostolado, ele jamais obrigou alguém a crer. E aqui tem uma distinção difícil a ser feita. Nós somos obrigados a crer, moralmente obrigados a crer. Não crer é um pecado e grave. Não crer é pecado mortal. O que é o pecado mortal? É o pecado que, se nós morrermos com esse pecado sem o devido arrependimento, esse pecado nos leva para o inferno. E é aquilo que eu falei, só Deus é capaz de julgar se aquela pessoa teve a oportunidade de crer, mas objetivamente não crer é pecado mortal. Então, crer é um dever moral. Nós somos obrigados a crer. Nós não podemos cair no erro da liberdade religiosa, que hoje está muito na moda. Eu sou advogado. Você vai lá na Constituição, o que está escrito lá? Isso é erradíssimo. Nós temos liberdade de culto no Brasil. Isso está errado. Eu posso ser macumbeiro,
eu posso ser budista, eu posso ser espírita. Isso não é uma verdade, porque a lei de Deus diz que eu tenho que ser católico. A lei de Deus diz que eu sou obrigado a reconhecer que o Deus verdadeiro é o Deus unitrino e reconhecer que a igreja verdadeira é a Santa Igreja Católica. Mas esse ato de reconhecimento, ele não pode ser uma coação. A liberdade, então, o ato, ele deve ser livre. O ato de crer deve ser livre, o que não significa liberdade religiosa. Então essa distinção ela é muito fina, ela é muito difícil. O ato de crer é livre, mas não existe liberdade religiosa. Pensem como eram antigamente. Dando aula, eu já vou ligar para ele. Vai lá, eu te espero. Eu também estou com vontade, mas eu vou esperar o fim da aula. Toda sexta-feira os clientes têm um problema no fim da tarde. Essa questão da liberdade religiosa, ela é muito fina, assim, e hoje as pessoas não compreendem. E agora que eu vi que retomou a gravação, ai sim, não sei o que eu faço, não sei se eu consigo parar a gravação. Então, essa questão da liberdade religiosa, ela é muito fina, tá? E facilmente a gente se confunde. A liberdade religiosa, ela é um erro, tá? Que é contrária à doutrina da igreja, que está dentro de um erro maior, que é o próprio liberalismo, tá, gente? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Hoje a gente vive numa sociedade muito liberal em uma série de aspectos, e um deles é essa questão da liberdade religiosa. É claro que se a gente falar aí fora, a gente vai ser colocado numa camisa de força e vão levar a gente lá para o Pinel, mas numa sala de catequese a gente ainda tem o direito de falar. Nas sociedades antigas, né, onde havia uma sociedade católica mesmo, né, isso no Império, se você pega a Constituição do Império de 1824, estava escrito lá que a religião oficial era a religião católica, e os direitos das outras religiões, que eu já deixei bem claro para você isso aqui, isso se fala lá fora também, então hoje vai preso, mas nós temos como católicos que ter essa consciência que as outras religiões são falsas, e isso não falamos por menosprezo, mas por senso da verdade, da realidade. Elas tinham um direito de culto muito limitado, justamente porque o erro não tem direitos, e isso, quando você tem um ambiente católico e um país governado por um monarca católico,
ele tem a consciência de que o principal dever dele é salvar as almas dos seus súditos. Mesmo numa república, independentemente se é monarquia ou república, e nesse ponto pouco importa. O fato é que hoje a coisa está tão subvertida, tão virada, que isso está fora completamente da perspectiva de um político, né? O político nem pensa na salvação das almas das pessoas que ele governa. Eu falei aqui do exemplo de um empresário, a mesma coisa. Qual é o empresário que pensa hoje que o principal cuidado que ele tem que ter é a salvação das almas de seus empregados? Ninguém pensa nisso, ou quase ninguém. Então, é uma crise profunda que a gente vive, né? A gente vive numa mentalidade materialista. Então, é claro que ter liberdade de culto para religiões falsas, isso é extremamente prejudicial para a sociedade. Então, isso não faz o menor sentido se o monarca tem ali a consciência da verdade. Mas é claro, tudo isso vai ser analisado na prática, se ele tem muitos adeptos daquela religião para evitar uma guerra civil, aí ele vai aumentar ou vai diminuir, mas jamais ele vai cair no erro da liberdade religiosa. Mas nada disso se confunde com essa liberdade da fé. O que é a liberdade da fé? O apóstolo, o missionário, ele não vai apontar, eu não posso como catequista apontar uma arma para vocês e dizer, creia. Isso não é apostolado. O que eu tenho que fazer aqui é pregar para vocês, apresentar a verdade da fé. E vocês que são pessoas inteligentes, vocês têm uma alma racional, que tem inteligência, vocês crerão livremente. Isso é a liberdade da fé, mas não é liberdade religiosa. Vocês diante de Deus têm uma obrigação moral de crer, e eu também, e nós seremos cobrados no nosso juízo. De vocês e de mim eu posso dizer que nós, quando nós morrermos, nós não poderemos dizer a Deus que nós não tivemos a oportunidade de crer, a não ser que nós enlouqueçamos aqui durante esse ano, porque eu então não vou ter, porque eu sou catequista, eu já passei por esse processo, vocês estão aqui como alunos, mas vocês têm a oportunidade, vocês estão aqui estudando. Então, não tem desculpa. Quando eu falo aqui de que Deus vai julgar, é uma pessoa que não teve a oportunidade de estudar a doutrina, não teve a oportunidade. Isso aí o julgamento caberá a Deus. Mas, teoricamente, objetivamente, há um dever moral de crer. Porque essa é a verdade. Nesse ponto, o exercício simples, que é claro, é sempre perigoso, a gente tem que se colocar no lugar de Deus, entre aspas. Deus merece ser reconhecido. Eu não posso achar que é a mesma coisa pensar que Maomé, Alá, Buda, ou mesmo o Deus que os judeus consideram um Deus verdadeiro, não é o Deus nosso dos cristãos, mesmo o Deus que os protestantes consideram um Deus verdadeiro, porque falta a Igreja Católica, a Santa Igreja Católica, que é evidente que fica uma equação furada. Então, o Deus verdadeiro é o Deus unitrino. Este é o Deus verdadeiro, Pai, Filho e Espírito Santo, e Deus merece ser reconhecido na sua verdade. Quando eu me coloco nesse ponto, no lugar de Deus, fica fácil eu entender. Deus merece ser conhecido, Deus merece ser reconhecido, adorado, glorificado, amado, crido. Ele merece, é direito de Deus. Hoje as pessoas adoram sair para as ruas para falar dos direitos delas, né? As pessoas adoram fazer passeatas, né? Os meus direitos, fazer greve. A gente fala pouco dos direitos de Deus, né? Quais são os direitos de Deus? Esse é um dos mais básicos.
o direito de ser amado, de ser reconhecido. O Deus verdadeiro é o Deus unitrino. Todo homem tem o dever de reconhecer essa verdade. Então é isso que nós devemos provocar com essa aula. A fé é um dever do homem. O homem tem, aí a gente entra na questão da necessidade da fé. Dá livremente o próprio consenso à verdade divina, como eu dizia. Além disso, a fé é certa porque fundada na palavra de Deus. Como eu dizia, é operosa pelo amor, Gálatas 5:6. Então, a fé necessariamente ela é operante pela caridade. Quem não ama não tem fé. A pessoa que não ama, a pessoa que, como Nosso Senhor falava dos fariseus, que Ele os chamava de hipócritas, o homem que é hipócrita, que chega assim num extremo de viver uma fé superficial de boca, esse homem não tem fé. Por isso é que a gente vai chegar na moral, mas a gente tem que seguir na ordem. A catequese, o primeiro passo é ensinar a fé para vocês. Eu preciso ensinar a fé para vocês. A gente só vai falar da moral no terceiro pilar. Mas o que é a moral? É viver de acordo com a fé que eu professo. Isso é a moral. É ter uma vida coerente com a fé que eu professo. Isso é o amor. O amor é isso. A gente, quando fala de amor, a gente pensa, e também a esmola que eu dou, é a pessoa que vai ali, como aconteceu hoje. Eu estava com um amigo ali na Barra Bakery, aí veio uma senhora dizer que não tinha almoçado e perguntou se a gente podia pagar um almoço. Isso também é o amor. Tem aqui o macarrão com salsicha na paróquia, mas o amor, na realidade, é a vida moral em geral. Amar a Deus sobre todas as coisas é o amor a Deus em primeiro lugar, e ao próximo como a si mesmo. Tem um amor próprio primeiro. O próximo eu amo depois de mim, como a mim mesmo. Se eu não amo a mim mesmo, eu não amarei o próximo na realidade. Então tem um amor próprio ordenado que nós temos que ter. Amar o próximo como a si mesmo, mas aí que está, por amor a Deus. Então o amor a Deus ele tem que ser a base de tudo. Por mais que na prática, eu vá amar o próximo primeiro. São João dirá, se você diz que ama a Deus a quem você não vê, e você não ama o próximo a quem você vê, você é um mentiroso. E é verdade. A gente ama a Deus no próximo, Na prática eu amo ao próximo primeiro, mas na teoria o amor a Deus vem em primeiro lugar, porque eu tenho que amar o próximo por amor a Deus. O amor ao próximo tem que estar sempre fundado no amor a Deus. E a fé só existe se ela é operante pela caridade. Se ela não resulta em amor, não há fé. E a recíproca é verdadeira. Aí a gente fica mais chocado ainda. Quem não tem fé não ama. Isso é chocante. Nossa, mas e aquele ateu que é tão bondoso? O que ele tem assim de amor, não é que ele não ame nada, mas aquilo ali é um amor muito rasteiro. Muito rasteiro. Porque o amor que nós somos chamados a amar é um amor que é Deus que ama em nós, é algo muito mais elevado. Se nós pensarmos, até os animais têm algum tipo de amor, e eles nem alma humana têm. A alma que os animais têm não é uma alma imortal, humana como a nossa alma. Eles não têm inteligência e vontade como nós temos. E é claro, como eles foram criados por Deus, aquilo que a gente observa neles, algo de amor existe.
Mas para que haja verdadeiro amor é necessário que haja fé. Por quê? Porque a fé é o que me une a Deus. Então, quando eu tenho fé, isso me une a Deus. Então, quando eu amo, é Deus que ama em mim. Então, é correto dizer também que quem não tem fé não ama propriamente. Aquilo ali é filantropia. Aí é que está, é filantropia, é um amor humano, não é caridade. Caridade não é amor humano. É a mesma diferença da fé humana e a fé sobrenatural. A caridade é Deus que ama em nós. Então, essa história do bom ateu, ela é muito mais um desvio de foco, e as pessoas adoram falar, mas tem um monte de gente que vai na igreja, e de fato é verdade. Tem um monte de gente, é o fariseu, é a atualização dos fariseus do tempo de Nosso Senhor. Tem um monte de gente que vai na igreja que dá contra-testemunho, mas isso não significa que ir à igreja é ruim, muito pelo contrário, mas a fé é necessária. Olha aquilo que eu dizia, está em contínuo crescimento, graças em particular à escuta da palavra de Deus e à oração. Ela nos faz prelibar desde já a alegria celeste. Então eu vou ler a resposta, que é a mais importante, como eu dizia, eu vou ler ela numa tacada só para a gente caminhar aí para o fim da aula. Quais são as características da fé? A fé é dom gratuito de Deus e acessível a todos os que a pedem com humildade, é virtude sobrenatural necessária à salvação. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. O ato de fé é um ato humano, ou seja, um ato da inteligência do homem que, sob o impulso da vontade movida por Deus, dá livremente o próprio consenso à verdade divina. Além disso, a fé é certa porque fundada na palavra de Deus, é operosa pelo amor, está em contínuo crescimento graças em particular à escuta da palavra de Deus e à oração. Ela nos faz prelibar desde já a alegria celeste. Então, essa questão do crescimento da fé, então, como se dá, como eu falava, está escrito aqui, a oração faz a fé crescer. Não apenas a súplica, como eu dizia, pedir a Deus que aumente a nossa fé, também a meditação da palavra de Deus. Escutar e meditar a palavra de Deus, como está escrito aqui, isto faz a fé crescer. Meditar os mistérios da fé, os mistérios da vida de nosso Senhor Jesus Cristo, isto faz a fé crescer, se desenvolver. E prelibar a alegria celeste, a fé, como diz a carta aos Hebreus, ela antecipa o céu aqui na terra. Quando a gente crê, a gente de alguma forma antecipa estas realidades celestes. Nós antecipamos a vida eterna, de alguma maneira, nós tornamos presentes nesta vida aquela vida que nós esperamos viver eternamente no céu. Então, a fé, ela tem ela tem esta propriedade, a fé tem como nos faz prelibar desde já a alegria celeste, como a gente dizia, como a fé me une a Deus, como a gente vê na vida dos santos, que já contemplavam, se uniam a Deus, de alguma forma já viviam aqui na terra, mas já viviam lá no céu, com os olhos cravados no céu. E aí a pergunta 29, por que não há contradições entre fé e ciência? Isso é muito importante. Embora a fé supere a razão, então isso é importante, a fé está acima da razão,
Jamais poderá haver contradição entre fé e ciência, porque ambas têm origem em Deus. É o mesmo Deus que dá ao homem tanto a luz da razão quanto a fé. Crê para compreender, compreende para crer. Então, é uma frase de Santo Agostinho, do nosso pai, Santo Agostinho, nosso padroeiro. Crê para compreender, compreende para crer. Então, quanto mais eu creio, mais eu compreendo. Ou seja, a fé, ela vem em socorro da razão. E quanto mais eu compreendo, mais eu creio. Então, também a razão contribui para a fé. Isso é uma verdade. Isso acontece, por exemplo, na catequese. Por mais que a pessoa chegue aqui, né, ela já chegue aqui aberta com uma atitude de fé, isso vai propiciar que ela compreenda melhor os ensinamentos que ela recebe na catequese. Mas conforme ela compreende melhor, isso vai fazer com que ela creia mais, creia melhor. Então não há contradição entre fé e ciência. É como dizia o Papa São João Paulo II na sua encíclica Fé e Razão, que vocês podem ler até para aprofundar a aula de hoje, Fides et Ratio em latim, né? Fé e Razão em português, é uma carta encíclica do Papa São João Paulo II, certamente está disponível no site do Vaticano, mas vocês também podem comprar. Ele dizia que a fé e a razão são como duas asas que elevam o espírito do homem para Deus, mas vale dizer, como está escrito aqui, que a fé supera a razão. A fé, evidentemente, está acima da razão. Então, a razão, ela deve se submeter à fé. A inteligência do homem deve se submeter às verdades de fé, de maneira que na prática da minha vida, mesmo que eu não compreenda, isso é muito bonito, mesmo que eu não compreenda, isso vale tanto para a fé quanto para a moral, mesmo que eu não entenda, eu me submeto. Pensemos concretamente na vida de vocês. Tem algo ali da moral que eu não vivo, que eu não entendo. Por que a igreja manda? Mas eu creio na igreja. Eu creio que a igreja católica é a igreja verdadeira, fundada por Cristo, que ela ensina a verdade. Eu afirmo, eu vou viver isto, mesmo sem concordar, porque é o que a fé me indica. Isso é uma atitude de fé. E um determinado dogma que eu não entendo. A Santíssima Trindade é um dogma de difícil compreensão. Um Deus que é uno e trino, um só Deus em três pessoas. Mesmo que eu não entenda, eu creio. Por que eu creio? Porque Deus me revelou. E Deus é a verdade. E a igreja foi fundada por Cristo, que é o próprio Deus feito homem, para guardar, conservar essa verdade e ensiná-la ao longo dos séculos. Então, mesmo sem entender, eu creio. Questões difíceis, como, por exemplo, o inferno, a eternidade do inferno, a eternidade da condenação ao inferno, eu creio. Por que eu creio? Porque a igreja me ensina essa verdade de fé. Então eu creio. Vejam que é uma atitude de obediência, como estava escrito no início. E aí a gente chega no fim da aula, que são essas três perguntinhas do nós cremos, que vai justamente nessa direção de que a fé, ela é um ato eclesial, é um ato por mais que ela seja um ato pessoal, a liberdade da fé, eu livremente creio, ela também é um ato eclesial. Eu creio porque a igreja me ensina a crer. Porque a fé é um ato pessoal e ao mesmo tempo eclesial. A fé é um ato pessoal como livre resposta do homem a Deus que se revela. Mas é ao mesmo tempo um ato eclesial que se exprime na confissão. Nós cremos. Com efeito, é a igreja que crê. Desse modo, com a graça do Espírito Santo, ela precede
gera e alimenta a fé de cada um. Por isso a igreja é mãe e educadora. Tem até um documento também do Papa, esse é do Papa João 23, que é uma encíclica, se eu não me engano também, que o título é sempre em latim, né, os documentos da igreja, que é a língua, o latim é a língua da igreja, né? Mater et magistra, né? A igreja é mãe e mestra, ou mãe e educadora. Aí uma frase belíssima, essa aqui, se o protestante ler, ele tem um AVC hemorrágico, né? E morre na hora. Não pode ter a Deus como pai quem não tem a igreja como mãe. É um padre da igreja chamado São Cipriano de Cartago. É a pergunta 30, não pode ter a Deus como pai quem não tem a igreja como mãe. Quem diz algo semelhante a isso é São Luís Maria Grignon de Montfort, mas ele vai dizer a respeito de Nossa Senhora. Quem não tem Maria como mãe, não tem a Deus como pai. Então, isso é uma verdade nos dois casos. A igreja, ela é o corpo de Cristo. Como é que eu vou dizer para Deus, como é que eu vou dizer para o Pai, eu aceito a cabeça, mas eu não aceito o corpo? Pensem numa mãe, né? Quem tem filho aqui, né? Minha esposa está grávida do nosso 4º filho, né? Imagina se eu chegasse para o meu filho, olha, eu aceito a cabeça, né? É isso que os protestantes fazem, claro, a maioria por ignorância, né? A imensa maioria por ignorância, principalmente nos dias de hoje, né? Mas o que Lutero fez foi isso, eu aceito a cabeça, mas o corpo eu rejeito. Santo Agostinho chamava Cristo e a igreja de o Cristo total, cabeça e corpo. É uma frase do nosso pai Santo Agostinho, o Cristo total. O que os protestantes fizeram, o que Lutero fez foi isso, foi rejeitar o corpo e ficar com a cabeça. Seria uma aberração. Uma mãe, pense em uma mãe na maternidade, depois do nascimento, que cortasse a cabeça do filho e jogasse o corpo fora. Isso seria um ato aberrante, um assassinato. É o que os protestantes fizeram. Jogaram a igreja na lata do lixo. E é claro que isso é inadmissível, né? Essa riqueza que é a Santa Igreja Católica. E aí, por que as fórmulas de fé são importantes? As fórmulas da fé são importantes porque permitem exprimir, assimilar, celebrar e partilhar juntamente com outros as verdades da fé, utilizando uma linguagem comum. E aí, então, isso é o credo. Por isso é que o credo é chamado também de símbolo da fé. Símbolo, antigamente, isso era muito usado nos exércitos. Símbolo era um objeto que, em geral, era dividido ao meio, e cada unidade do exército, antigamente era difícil, não era igual hoje, né? Antigamente era difícil que os exércitos se reconhecessem no meio de uma batalha, né? Então eles dividiam um determinado objeto e cada um ficava com aquele objeto, para que depois, quando eles se reencontrassem, eles soubessem que eles pertenciam ao mesmo exército, da mesma nação, por exemplo. Então, por isso é que o credo também é chamado de símbolo da fé, porque através do credo nós nos identificamos na nossa fé católica. E aí vem a pergunta 32, que é a última da aula de hoje: de que modo a fé da igreja é uma só? A igreja, embora formada por pessoas diferentes, por língua, cultura e ritos, professa com voz unânime a única fé recebida de um só Senhor, que é o Cristo, e transmitida pela única tradição apostólica, que é aquilo que eu coloquei ali. Professa um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, e mostra um só caminho de salvação. Portanto, nós cremos com um só coração e com uma só alma em tudo que está contido na palavra de Deus, transmitida ou escrita, transmitida, sagrada tradição, ou escrita, sagrada escritura, e é proposto pela igreja, sagrado magistério, como divinamente revelado. Então, é isso. Nós cremos
nesta fé, que é o que nós vamos aprender a partir da aula que vem. É isso que nós vamos aprender a partir da próxima aula. Nós vamos entrar no conteúdo. Eu queria terminar a aula de hoje, então a gente já rezou o credo apostólico no início da aula, então vamos rezar o credo, que é aquele mais desenvolvido, que é o credo niceno-constantinopolitano. Como vocês estão sem, vocês rezam aqui comigo, o Diogo reza ali no dele, é no catecismo, tá, Diogo? Que é o parágrafo 183 aí do catecismo. Vê se você acha aí, parágrafo 183, é o credo niceno-constantinopolitano, símbolo niceno-constantinopolitano. Então vamos rezar, que é aquele mais desenvolvido, que é do rito atual da igreja, depois da reforma litúrgica de 70, ele é rezado mais nas solenidades. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No domingo de Pentecostes a gente deve rezar esse credo. Então vamos lá. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para a nossa salvação desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora da Consolação e Correia, glorioso e castíssimo São José, rogai por nós. Santo Agostinho e Santa Mônica, rogai por nós. Santa Rita de Cássia e Santa Madalena de Nagasaki, rogai por nós. São Pio X e São Felipe Neri, rogai por nós. Então, boa noite a todos e até a próxima aula. Esse credo é de qual século?